Bom, eu costumo dizer que o amor é um tema muito presente na em tudo que a humanidade produz, principalmente culturalmente, né? Então, o amor ele está muito presente nas artes, né? Ele está presente nas histórias, nos livros, nos filmes, na poesia, na música, nas pinturas, nas peças teatrais. Em tudo isso a gente vê o amor muito presente. É uma temática que se repete muito. É uma temática sobre a qual as pessoas querem falar. Elas precisam falar sobre o amor, né? Elas precisam colocar o amor nas suas produções artísticas, culturais e em tudo isso. Todas essas manifestações do amor são belíssimas e são necessárias, né? Isso é o que faz com que o amor esteja vivo no mundo, vivo entre as pessoas, né? Mas embora isso seja muito lindo, esse lado poético, artístico do amor, que aparece tanto na música, nas poesias, etc., nós, como seres humanos, ainda carecemos muito de uma prática mais real e efetiva do amor. Ou seja, a gente precisa que o amor seja transformado realmente em prática. Porque, embora a sociedade produza todo esse grande arsenal de coisas que falam sobre o amor e refletem sobre o amor, a gente vive a nossa vida nas nossas casas, bem abrigados e protegidos, muitas vezes, e embora nós tenhamos crianças nos nossos lares, e a gente saiba o quanto uma criança demanda de cuidado, a gente permanece meio que indiferente às muitas crianças que estão totalmente negligenciadas, né, que estão morrendo de fome, morrendo em conflitos, estando numa condição completamente desamparada. E a gente vai seguindo as nossas vidas como se não houvessem tantas famílias na mesma cidade em que a gente mora que não tem saneamento básico, em condições precárias e desumanas de vida. E são infinitas outras coisas que mostram a ausência do amor no mundo, a ausência da prática efetiva do amor. Com isso eu não quero dizer que a gente deve se sentir culpado ou abrir mão da nossa própria felicidade, porque todos esses problemas existem na sociedade. Não faz o menor sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que, embora a gente fale tanto do amor, ele está muito no campo das palavras, muito no campo da fantasia, muito no campo abstrato e pouco na prática da vida humana, quando a gente observa as mazelas com as quais a gente tem que conviver. E eu estou dizendo isso também porque o amor é de fato o remédio para tudo isso. E aí falar que o amor é o remédio para os problemas que a sociedade enfrenta parece bastante simples e até utópico demais, mas qualquer movimento de mudança, de transformação, de cuidar desses problemas, de reparar esses problemas, eles partem justamente de um compromisso amoroso com os outros seres humanos e com a sociedade. É um compromisso amoroso que nos leva a olhar para esses problemas e agir para fazer alguma coisa, para contribuir de alguma forma, para sanar esses problemas, tudo parte desse compromisso amoroso, né? Então, o amor é de fato o ponto inicial para que alguma coisa seja feita em relação a tudo isso. Então, eu estou falando nessa perspectiva mais macro da sociedade e de como a gente ainda
carece da prática do amor, para falar que o amor ele é algo que precisa ser aprendido. O amor é algo que se ensina e algo que se aprende. E mais, o amor é algo que precisa desesperadamente ser ensinado e precisa desesperadamente ser aprendido. O amor não é uma conversinha bonita, o amor é o que sustenta as relações humanas. Então agora, saindo do contexto social, acho que seria interessante a gente pensar na família. Na família, o amor vai ser ensinado através de gestos, através de palavras e através de exemplo. Então, quando a gente pensa no bebê, do qual eu sempre falo aqui, o bebê ele vai começar a perceber o amor através dos gestos que ele recebe de cuidado desses adultos, dessas pessoas da família. Então, esses gestos de cuidado vão transmitir esse primeiro contato com o amor do bebê vai estar nesses gestos que são direcionados a ele, né? Nesses gestos simples mesmo de cuidado, né? Tá no alimentar o bebê, no dar banho no bebê, no brincar com o bebê, no segurar o bebê no colo. E todo esse processo em que o bebê vai captando o mundo e entendendo ali a sua relação com as pessoas, nesses gestos que devem transmitir amor para essa criança. E com o tempo a gente vai transmitir também através da fala, através das palavras que o bebê vai aprendendo, né? E um belo dia ele vai ouvir "eu amo você". E é engraçado que um dia ele vai entender o que significa isso, né? Eu amo você. E como é bonito, né? Como é bonito isso, que o coração humano, ele entende, ele sente a profundidade do que significa essa frase, né? Então, as palavras, elas vão transmitir o amor também, né? E as muitas palavras, todas as palavras que a gente usa na nossa comunicação, né? Elas vão estar transmitindo amor. O amor é transmitido no tom da nossa voz, né? O amor é transmitido até na seriedade, muitas vezes, do que a gente diz. O amor é transmitido de muitas maneiras na nossa comunicação, né? Não só na comunicação suave, mas muitas vezes na comunicação preocupada dos pais. O amor vai estar ali. Muitas vezes na capacidade que os pais têm de rir com seus filhos, né? O amor vai estar ali também. O amor vai estar no dia em que essa criança vê o seu pai chorando na sua apresentação da escola, né? O amor vai estar em todos esses gestos, essas formas como ele se expressa na nossa comunicação. E vai estar também no exemplo, né? Porque e a gente costuma dizer que o exemplo tem muito impacto, e tem muito impacto mesmo, né? O exemplo que a gente dá para essas crianças mostra a nossa coerência, né? Porque falar coisas bonitas é sempre muito mais fácil do que fazer aquilo que a gente está dizendo, do que colocar essas coisas na prática. Assim como eu estava dizendo que o amor está nas poesias, nos filmes, nas histórias, dos livros, das músicas, mas cadê o amor quando a gente mais precisa nesses problemas gravíssimos que a gente enfrenta, né? Então, quando a gente coloca o amor na prática, quando a gente mostra esse amor no nosso exemplo, aí então essa coerência, eu falo do amor, mas eu também pratico o amor, isso tem realmente um impacto muito importante nesses filhos e esse aprendizado se torna muito mais marcante, né? Então, o que eu estou dizendo é que é preciso que o amor se torne perceptível. Eu acho que você já deve ter visto gente que diz que ama, mas
a gente não consegue enxergar esse amor que a pessoa diz que sente. Às vezes a pessoa pode dizer assim, mas eu sempre te amei. E aí você fica lembrando das coisas e você não encontra esse amor nas coisas que você viveu com essa pessoa, né? Aquela pessoa que fica tentando te convencer que ela te ama, né? Mas o amor, quando existe de verdade, ele não precisa ser uma insistência de convencimento, porque ele justamente se torna perceptível. Então o amor tem que ser essa coisa que a gente enxerga na prática. E aí, pensando nessa prática, eu já falei em alguns vídeos aqui que fica mais fácil pensar nesse amor que a gente enxerga quando a gente pensa em 3 coisas, que são compaixão, consideração e confiança. Então, quando eu ajo com compaixão, quando eu pratico a consideração com o outro, quando eu estabeleço essa confiança na forma como eu lido com as pessoas, eu estou colocando o amor na prática. Então, vamos imaginar que a pessoa diz que te ama, mas ela não demonstra consideração para com o que você sente. Ela age com desrespeito. Ela ignora o impacto que as coisas vão ter sobre você. Ou ela não ouve o que você sente. Entende? Todo esse desconsiderar o outro transmite desamor e não amor. Então não adianta você dizer que ama e não demonstrar consideração, né? A mesma coisa quando você não consegue manter um vínculo de confiança estável, né? Se a pessoa não consegue honrar essa confiança que eu coloco nela, aonde que tá o amor, né? Não adianta ela dizer que me ama se ela é uma pessoa desleal, assim como quando não existe compaixão, né? Se uma pessoa tem atitudes cruéis, se ela me causa sofrimento, se ela não olha para a dor que eu sinto, não há compaixão. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. E se eu não me coloco no lugar do outro, não adianta dizer que eu amo o outro. Isso não faz o menor sentido. As coisas são contraditórias. Esse que é o problema. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante que a gente saiba é que o que acontece, que é muito comum que aconteça, é aprender o amor errado. Essas pessoas que cuidaram de nós, os nossos pais, ou seja lá quem for que estava responsável pela sua criação, um dia ela aprendeu o amor com alguém. E ela pode ter aprendido errado. E aí te ensinou errado. E aí os gestos, as palavras e o exemplo não foram algo que deixou claro para você o que era amor de verdade. Então, é muito comum que muita gente aprenda o amor errado dentro da família. Talvez, para entender melhor isso, a gente poderia pensar em 3 aspectos. Então, uma criança, ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento, aprendendo a viver no mundo, ela vai ter comportamentos, vai ter maneiras de agir, vai mostrar para o mundo coisas que podem ser vistas como positivas. Vai ter coisas que as pessoas vão observar nessa maneira da criança de ser e de se comportar que podem ser neutras, indiferente. Não é nem bom, nem ruim, não é nada. E vai haver coisas também que podem ser vistas como negativas. Então, no modo de agir da criança, no seu comportamento, nos seus modos de ser, a gente vai ter coisas que vão ser vistas como positivas, nulas, indiferentes e negativas. E aí, o que acontece? Num aprendizado saudável do amor, quando o amor é transmitido de maneira correta, a criança vai perceber que quando ela faz alguma coisa
muito positiva, ela é amada. Quando ela não está fazendo nada de importante, de notável, não tem nada de muito relevante para mostrar, nesse comportamento neutro, ela continua sendo amada. E quando essa criança mostra para o mundo coisas que são vistas como negativas, né, quando as pessoas se deparam com comportamentos que podem ser vistos como negativos na criança, ela continua sendo amada. Então a criança, ela percebe que quando ela fez algo muito bom, ela sentiu que era amada. Quando ela não estava fazendo nada de importante, não tinha nada de tão importante para oferecer, ela continuava sendo amada. E quando ela falhou, quando ela fez algo muito negativo, algo que é mal visto, ela continuou sendo amada. E aí, então, aqui, ao ir percebendo isso, ao longo do seu desenvolvimento, que o amor permanece aqui, permanece aqui, permanece aqui, aí ela vai assimilando um tipo de amor realmente verdadeiro. Um amor genuíno, um amor que estaria aí presente nessa criação e que a gente chamaria de amor incondicional. O que acaba acontecendo quando a pessoa aprende o amor errado? Como que é a dinâmica, né? A dinâmica geralmente é assim, quando essa pessoa faz algo muito positivo, quando ela faz algo que merece elogio, que é apreciado, que é visto como muito bom, ela é amada. Quando ela tem um comportamento neutro, nulo, ou seja, quando ela não tem nada de muito bom a oferecer, o amor desaparece. E quando ela tem um comportamento negativo, quando ela erra, o amor também desaparece. Então, nesse caso aqui, nesse modelo, o que a gente tem é o amor transformado em barganha. Porque se eu só me sinto amado, se esse amor só me é oferecido quando eu tenho algo para oferecer, quando eu tenho algo de muito bom para entregar, quando eu tenho algo que merece elogio, reconhecimento, aí, ao que parece, o amor precisa sempre que eu ofereça algo para recebê-lo. Então, o amor não está presente quando eu não tenho nada para oferecer. Aqui eu não estou oferecendo nada, e aí o amor some. Eu não sinto mais esse amor. O afeto que estavam demonstrando aqui para mim, quando eu não estou oferecendo nada, ele some. E pior ainda, quando eu estou no vermelho aqui, quando o meu saldo é negativo, quando eu fiz alguma coisa reprovável, aí o amor realmente some completamente de vista. Né? Então, se o amor desaparece aqui, e só me é oferecido aqui, quando eu tenho algo para oferecer em troca, o amor foi transformado em barganha. Isso é uma forma de envenenar o amor, entende? Isso é uma forma de corromper o amor. O amor já não é mais puro, porque ele está esperando algo de você, uma espécie de pagamento para que você, então, receba esse amor. Então, se a gente pensar aqui no que é considerado positivo, do que é considerado neutro e do que é considerado negativo, isso vai ser uma coisa que vai variar muito. Não tem
uma forma de definir aquilo só como positivo, neutro e negativo. É a forma como as pessoas encaram aquele comportamento da criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu, criança, nos anos 90, passava muito do meu tempo assistindo desenhos animados, comendo bolacha recheada na frente da televisão. Tem gente que ia chamar isso de comportamento positivo, ia ver isso como positivo. A criança quietinha, comportadinha, ela fica lá, vendo o desenho dela, comendo a bolachinha dela. Que fofa. Tem gente que poderia encarar isso como um comportamento neutro. Não significa nada, a criança tá... A criança só tá lá assistindo televisão, comendo bolacha recheada. Isso é neutro. Não tem nada ali que eu possa reconhecer como positivo ou negativo. Ou tem gente que ia pensar, gente, que horror essa criança, passa horas assistindo desenho animado, enchendo a cabeça de lixo, ainda por cima comendo essa porcaria de bolacha recheada, que vai dar diabetes. Então, ver um comportamento da criança, uma maneira de agir da criança, como positivo, neutro ou negativo, vai variar muito de família para família. Da maneira como a família olha para as coisas, entende as coisas e a vida. Cada família vai ver de uma forma, mas o que eu estou querendo dizer é que a criança vai entender que há comportamentos que ela tem, que são vistos como positivos, e aí ela vai receber a recompensa. Qual é a recompensa? O amor. O amor é a recompensa. Como é possível isso? Que o amor seja tratado como uma recompensa que é intermitente, sabe assim? Que você recebe hoje, pode não receber amanhã, se você não tiver algo aí para me mostrar que mereça esse amor. Aqui, o que a gente tem é uma barganha. Pensando então em comportamentos positivos, que poderia ser visto como comportamentos positivos? Bons resultados, por exemplo, desse filho ou dessa filha. Então podemos pensar aqui em bons resultados, bom desempenho. A gente vai ter também algo que pode ser visto como positivo, a doação. A doação, o que é? É o que eu tenho para oferecer de fato, assim. O que eu tenho para entregar, né? Pode ser a minha atenção, pode ser o meu tempo, pode ser alguma contribuição que eu possa dar para as pessoas. E percebe que é muito bonito uma criança se preocupar em doar sua atenção, né? Seu tempo, sua contribuição. Só que olha como isso se torna corrompido. Quando a criança doa essas coisas, você a premia com amor. Quando ela não tem, ou não pode, ou escolhe não doar, esse amor desaparece. Percebe que é um problema? Porque que adulto essa criança vai se tornar lá no futuro? Um que nunca diz não? Aquela pessoa que quer agradar todo mundo? Que não percebe as próprias necessidades? Não percebe os próprios limites? Porque se ela para de se doar, o amor desaparece, né? Outra coisa que pode ser visto como positivo, sacrifício. Então, quando essa criança se sacrifica pelas pessoas, o amor permanece. Ela abre mão de coisas pelos pais, talvez. Ela abre mão de coisas que ela gostaria de ser, de ter, de fazer. Abre mão porque ela entende que ela tem que colocar os pais em primeiro lugar. Então, olha só, essa gratidão para com os pais é muito bonita, né? O filho ser capaz de se sacrificar pelos pais é algo bonito, mas isso tem limites. Deveria ter, né? Porque é lógico que
um filho que ama seu pai, sua mãe, ele muitas vezes vai ser capaz de se sacrificar por eles, sacrificar algo em prol deles, né? Ter essa preocupação com a família, né? Mas se esse sacrifício está vinculado ao amor, a gente tem aí um envenenamento tão grave do amor, porque é aquela situação em que o filho vai abrindo mão da própria vida, inclusive, conforme ele vai se tornando adulto, ele vai apagando as próprias necessidades, assim, ele não enxerga os próprios sonhos, ele não enxerga quem ele quer ser, ele não enxerga quais são suas aspirações, que tipo de vida ele gostaria de construir, porque ele coloca tudo isso abaixo de todos os sacrifícios que a família precisa que ele faça. Então, essas demandas da família se tornam escravizantes para essa pessoa. Ela nunca vai encontrar um equilíbrio de perceber, aqui eu já não posso mais me sacrificar. Aqui eu preciso seguir o meu caminho, aqui eu preciso fazer as minhas escolhas. Então, existe um limite naquilo que a gente pode fazer pelo outro, mesmo que sejam nossos pais. Então, perceber esse limite seria possível para aquela criança que aprendeu amor verdadeiro. Porque quando ela tivesse que falar, não, eu não posso me sacrificar nisso, não, eu não posso fazer o que você quer que eu faça dessa vez, eu não posso atender aquilo que você espera de mim dessa vez. Ela ia conseguir falar isso tranquilamente porque ela aprendeu que o amor permanecia. Mas aqui aprendeu que o amor desaparece, ela acaba entendendo que ela sempre tem que se sacrificar. Então ela não olha o lado dela, ela não fala como ela se sente, ela nem sequer explica os motivos dela porque ela não olha mais para os seus motivos. Ela só entende que é assim que tem que ser, eu tenho que me sacrificar porque o amor exige isso. E o amor não deveria exigir isso. Esse comportamento de sacrifício absoluto. Né? Aqui a gente tem realmente um envenenamento do amor, em que essa pessoa vai se ferindo muito para manter essa lógica que lhe ensinaram de como o amor funciona. Então vamos entender que essa pessoa que aprendeu essa lógica do amor errada, então essa pessoa que aprendeu o amor errado ao longo do seu crescimento ali, do seu desenvolvimento, o que acontecia quando ela tinha resultados ruins? O que acontecia quando ela tinha um péssimo desempenho? O que acontecia quando ela não tinha como doar nada? Ou quando ela não podia doar nada? O que acontecia nessas situações? O que acontecia quando ela escolhia não se sacrificar? Tudo isso era visto como extremamente negativo e, portanto, o amor desaparecia, o amor não estava mais presente ali. Então, o amor incondicional é aquele amor que permanece, é aquele amor que persiste. E ele não olha para o que você tem a oferecer, ele olha para você, enquanto ser humano, para quem você é. E isso é suficiente. Então é por isso que muitas vezes a gente tem que reaprender o amor. Porque esse aprendizado errado aí acontece em um monte de famílias. É um aprendizado que vai sendo passado de geração em geração. E aí a gente tem que reaprender essa lógica. Entender aonde que está o problema aí. Porque esse envenenamento do amor, que transforma o amor em barganha, o que ele pode produzir na pessoa é cinismo. E o que é o cinismo? Estou falando do cinismo no sentido moderno, porque também existe o cinismo no sentido filosófico. Mas o cinismo no sentido moderno
você vai encontrar a definição como desconfiança das intenções alheias. Também vai encontrar uma explicação que diz que a pessoa que se torna cínica, ela assume que as pessoas agem apenas por interesse próprio. Então, esse aprendizado errado do amor vai fazer com que a pessoa acabe tendo esse cinismo na sua personalidade, e isso falsifica e enfraquece a vida dessa pessoa em diversos setores, em diversas áreas. E não permite o desenvolvimento pleno da personalidade dessa pessoa, porque ela fica com uma defesa inconsciente que está sempre presente. Ou seja, no fundo, ela nunca baixa a guarda, né? Então, no caso dessa pessoa, reaprender o amor pode ser um grande desafio, porque questiona toda uma lógica de vida, questiona as bases fundantes da vida dessa pessoa, né? Isso pode gerar um sentimento de luto, porque admitir que você aprendeu o amor errado também é admitir que ele foi ensinado errado e que as pessoas te amaram de um jeito errado. As pessoas aí, no caso, os seus pais, né? Pra gente, pro ser humano em qualquer idade, admitir isso sempre vai ser muito difícil. Então, admitir que o amor que você recebeu desde a infância, daquelas pessoas que são tão importantes para você, admitir que esse amor não era incondicional é algo muito difícil e envolve um luto, né? É um luto da ideia que você fazia muitas vezes dos seus pais. Mas diante disso, a gente precisa entender que aquelas pessoas, elas realmente ofereceram o amor que elas entendiam que era amor, que elas aprenderam como amor. O amor que elas sabiam entregar, né? Agora, o amor pode e deve ser melhor entendido e melhor praticado por você na sua vida. Agora que você pode entender melhor quais seriam as bases mais saudáveis para o aprendizado do amor, né? Principalmente porque, como eu disse, o amor é o aspecto mais essencial na convivência humana, e com a sua prática do amor, com o seu exemplo, você vai ensinar outras pessoas sobre amor. E é claro que você não quer causar em outras pessoas essa mesma confusão que pode ter sido causada na forma como você foi ensinado, né? Então, na verdade, é um privilégio poder reaprender o amor e poder espalhar um amor que é de fato genuíno, que é inteiro e que não está sempre esperando por alguma coisa em troca.